Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pablo Codes. E nesse tutorial eu vou ensinar a criar um CRUD completo com .NET e a biblioteca Dapper, que é uma biblioteca bastante conhecida. Ela possui quase 172 milhões de downloads e é classificado como micro-ORM, mapeador de objetos simples, criado pela equipe do Stack Overflow, com o principal objetivo de alto desempenho e maior controle nas suas operações SQL. Mas antes, você que não é inscrito no canal, ajude o canal a crescer e se inscreva. Para esse tutorial, eu vou utilizar o Visual Studio Code. Eu já tenho ele aqui aberto dentro de uma pasta que eu coloquei o nome de .NET-Dapper. Você pode colocar qualquer nome, abrir o Visual Studio Code dentro dessa pasta e primeiro eu tenho que verificar se eu tenho o .NET SDK instalado na minha máquina. É só você digitar .NET-version que ele vai mostrar a versão instalada. Eu tenho aqui a versão 6, que é a versão LTS, que tem Long Term Support. Se você não tiver o .NET SDK instalado, é só você ir no site do .NET e instalar. Para criar uma aplicação, que é a Web API, que iremos utilizar nesse tutorial, é muito simples, é só digitar o .NET, New e o tipo de aplicação que você quer criar. No caso, iremos criar uma Web API e ele vai criar aqui a aplicação, né, para mim. Pronto, ele criou aqui a aplicação na versão 6, que não tem mais a classe Startup, ele criou aqui a classe Program com todas as configurações, normal aí da versão 6. Todas essas configurações, extensões, entre outras coisas, aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre como trabalhar com C#.NET utilizando o Visual Studio Code, inclusive é o vídeo mais visto aqui do canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ir lá e assistir esse vídeo. Você vai aprender a fazer todas essas configurações que já estão aqui pré-instaladas na minha máquina, já tem, né, aqui todas essas extensões e outras coisas que eu preciso, né, para trabalhar com o Visual Studio Code e C#.NET. Agora eu vou já vir aqui no projeto e executar. Ó, vou clicar aqui, primeiro eu vou gerar os assets e depois é somente clicar em executar. Ele vai executar a aplicação e vai abrir a controle para a gente ver que está funcionando e foi criado o nosso projeto. Pronto, ele abriu aqui o localhost, só que por enquanto ele não foi para a página do Swagger. É só você vir no final e adicionar o nome Swagger, que ele vai abrir a documentação aqui do Swagger, contendo o endpoint que é padrão da instalação, que é esse Weather Forecast. Agora eu vou parar a aplicação e vou fazer algumas modificações no projeto, vou fazer uma limpeza para poder criar o projeto. Então já vou vir aqui na controle, eu vou excluir essa controle, que eu não vou precisar. Aqui também eu vou excluir. E eu vou criar aqui a minha controle. New Class. Eu vou chamar ela de Filmes Controller. E aqui dentro da Film Controller eu vou começar já a criar a minha aplicação. Vou fechar isso aqui, é só apertar Ctrl B. A partir do C# 10 foi introduzido o conceito de Top Level Statement. Eu posso aqui, ó, formatar essa classe. Vou salvar. Aqui, Filmes Controller, eu preciso implementar o Controller Base. Controller Base. Aqui no canal tem uma série de vídeos de .NET Web API. E um dos vídeos eu falo sobre Controller, métodos HTTP e Status Codes. Eu vou implementar aqui do ASP.NET Core MVC. Também eu preciso da API Controller. API Controller. Da rota também, para informar qual o endereço da minha controle, que será na API / o nome da controle. E para verificar se essa controle está ok, eu vou criar um método aqui get, só mesmo para ter certeza. Aqui é action result, get, e vou retornar um ok. Funcionando. E vou salvar e vou executar a aplicação. Executando, ele tem os mesmos comandos aqui do Visual Studio, né, que é o F5, F10, de adicionar breakpoint, startar a aplicação. Eu vou atualizar o Swagger e ele já apareceu aqui para mim a controle. Eu vou executar. E ok, nossa controle está funcionando. Vou criar agora o banco de dados contendo as informações que eu quero buscar aqui no get.
Eu vou parar aqui a aplicação e vou criar aqui o banco de dados. New Database, vou chamar de filmes. Filmes. Ok. Agora eu vou criar a tabela que vai conter todas as informações que eu quero buscar. Vou vir aqui, New Query. E vou adicionar alguns scripts. O primeiro, tabela que eu vou criar é a tabela produtora, que ela vai conter o ID e o nome da produtora. Eu vou executar. A segunda é a tabela de filmes, que ela vai conter o ID, o nome, o ano e também um relacionamento com a produtora. Aqui uma chave estrangeira. Vou adicionar. Também vou adicionar algumas informações nessas tabelas. Na tabela produtora eu vou adicionar alguns dados. E na tabela filmes também. Ok? Agora eu vou verificar se essas tabelas foram criadas e tem informações que eu posso, buscar e retornar lá no meu get. Executando. Ó, aqui filmes. E também na produtora possui informações. Agora eu vou fazer a implementação da minha aplicação. Mas antes eu vou criar os meus modelos, que são os dados que eu quero retornar e os tipos que eu quero retornar. É a minha API. Então, models. Aqui, primeiro, eu vou criar o filmes response. Filme response. Que é o retorno que eu quero obter no get. E nesse filme response, eu vou ter os seguintes campos. Que é o ID, o nome, o ano e a produtora. Vou salvar. Aqui, vou tirar isso aqui também. E eu posso também formatar essa classe aqui, ó. É porque essa extensão ela já está na versão 5 do Visual do .NET e na versão 9 também do C#. Acredito que em breve ela possa atualizar e melhorar o modo que nós escrevemos as nossas classes. Aqui, pronto, está a nossa classe Filme Response. Eu posso fazer aqui, ó, copiar e colar o response e alterar aqui para request. Renomear para request. Request. Serão mais ou menos os mesmos campos. Aqui eu não vou ter o ID. E aqui será a produtora ID, que é a produtora que eu quero adicionar na minha base de dados. Eu vou alterar o nome para request. E pronto, já tenho os meus dois modelos, que é o modelo que eu vou adicionar informação e o segundo que eu vou retornar essas informações. É diferente porque aqui, ó, na produtora eu vou retornar o nome da produtora. Também vou criar aqui uma pasta chamada repository, que essa pasta repository terá toda a comunicação com o banco de dados. Eu posso muito bem vir aqui na controle, adicionar meus scripts SQL e todas as configurações para fazer essa comunicação com o banco de dados. Só que eu vou utilizar o conceito de injeção de dependência, padrão repository e fazer essa separação. Aqui no canal também, na série de vídeos, tem falando sobre esses conceitos. Primeiro eu vou vir aqui, dentro da pasta repository, e criar uma nova interface, que é o meu contrato. Vou chamar de iFilm Repository. E vou criar esse contrato. Vou adicionar algumas informações que eu preciso nesse contrato, que é o primeiro, busca filmes. O segundo é busca filme específico, que é o filme que eu estou passando aqui o ID. O de adicionar, o de atualizar, o deletar, que vão retornar aqui um booleano, verificando se a execução foi concluída. Aqui primeiro ele vai retornar, um enumerable de filme response, o segundo somente um filme. E agora eu preciso criar a classe que vai implementar esse contrato. Então, vou chamar aqui filme repository e vou fazer essa implementação de filme repository, que eu vou corrigir aqui também e aqui. E agora ele vai dar o erro, porque eu preciso fazer essa implementação. Então, vou clicar aqui em implementar a interface. Eu vou organizar isso aqui, porque olha só, o adicionar está primeiro, atualizar segundo. Eu quero aqui o primeiro seja o de buscar filmes, para ele buscar todos os filmes, que é na ordem de criação. E aqui também do busca filme, eu vou colocar também como segundo. É só você selecionar, apertar Tab para cima que ele vai mover, para cima ou para baixo que ele vai mover aí o método. E agora eu preciso fazer essa comunicação com o banco de dados.
Mas antes, eu já vou vir aqui na Program, vou fazer o using do meu repository, using .NET dapper.repository, e vou fazer a injeção dessa dependência. Aqui no tempo de vida da minha aplicação. Service.add-scoped. Primeiro eu vou passar aqui a interface, que é o iFilm Repository. E agora a classe que faz essa implementação, que é a Film Repository. Ok. Pronto, já fiz aqui a injeção da dependência. E agora eu preciso fazer essa comunicação com o banco de dados. E para fazer essa comunicação, eu vou criar uma string de conexão. Vou vir aqui no app settings, é onde eu armazeno as informações. E eu posso, através da interface iConfiguration, buscar qualquer tipo de informação aqui do app settings. Aqui eu vou criar uma connection string, que ele já tem um padrão. E vou chamar de SQL connection, que é a chave. E aqui eu vou adicionar o valor dessa SQL connection, que é o endereço da minha conexão. Para pegar esse endereço, eu tenho esse site chamado The Connection String Reference, que é um site que possui várias informações de string de conexão. Aqui você tem do POST, do SQL Server, do MySQL, entre outros bancos de dados. Eu vou escolher o banco de dados que eu estou utilizando, que é o SQL Server, e aqui eu tenho as informações que eu preciso adicionar para fazer essa comunicação. Por exemplo, no meu banco de dados eu não tenho senha, eu vou utilizar essa segunda opção. Se você tiver colocado senha no seu banco de dados, você pode selecionar essa primeira opção ou outras opções aqui, né, que o site dá para você selecionar. Vou selecionar essa segunda, vou copiar, vou vir aqui no app settings e vou colar e substituir pelos valores da minha conexão. Primeiro aqui é o servidor, eu posso vir aqui no banco de dados, clicar do lado direito, em propriedades, e eu consigo obter o endereço do servidor. Agora eu vou voltar na aplicação e vou adicionar aqui. O segundo é o banco de dados. O banco de dados que eu criei foi o DB Filmes, na verdade só filmes. Eu vou substituir aqui para filmes. Aqui ele dá um erro, porque eu preciso adicionar mais uma aspa. E vou salvar o app settings. Agora, vou vir aqui no Film Repository. Assim que ele estiver iniciando esse Film Repository, eu já quero adicionar essa string de conexão. Então, vou criar um construtor. Primeiro, vou chamar o iConfiguration, para ele buscar essas informações aqui do app settings. E vou criar uma configuration. Agora, apertando o Ctrl ponto, eu vou fazer essa implementação. Eu vou selecionar essa última opção, criar e atribuir o campo configuration. Ele vai criar aqui uma propriedade privada, somente leitura do iConfiguration. Eu vou trocar aqui por underline. E também vou criar aqui uma propriedade privada, somente leitura, que ela vai ser uma string. E vou chamar ela de connection string. E aqui dentro do construtor, vou iniciar essa connection string. Ela vai buscar do configuration. Como ele já tem um padrão de get connection string, ele vai pegar aquela connection string buscando essa chave que eu criei, que é o SQL connection. Aqui ele já vai trazer a informação da minha conexão. E depois de setar a minha string de conexão, eu vou instalar os pacotes necessários para poder fazer essa comunicação com o banco de dados e executar meus scripts. Eu apertei aqui Ctrl Shift P e vou clicar no Open Nugget Gallery, que é a extensão aqui do Chrome, e vou pesquisar primeiro pelo Dapper. Vou fazer a instalação, vou selecionar aqui o projeto. Você pode selecionar a versão que você quiser. Se você tiver mais de um projeto, você vai selecionar o projeto, vou fazer a instalação. E também vou pesquisar outra biblioteca chamada SQL Client. SQL Client, esse segundo aqui. Vou selecionar o projeto e fazer a instalação. Ok? Feita a instalação dos pacotes, agora eu vou fazer essa comunicação. Aqui no Busca Filme, para ele buscar todos os filmes lá do banco de dados. Vou utilizar uma palavra reservada chamada using, que ela vai funcionar como um escopo, porque eu preciso consumir recursos, que eu vou abrir a conexão e fechar a conexão.
se eu não utilizasse esses use aqui, eu teria que utilizar outras técnicas do iDisposable, entre outras técnicas que eu teria que utilizar, né, para liberar esses recursos que ele consumiu. Mas quando ele sair desse using, quando ele não estiver mais usando, ele vai liberar esses recursos que eu utilizei. Então, vou criar aqui uma conexão. Vou chamar new SQL connection, que é lá da biblioteca que nós instalamos. Vou apertar Ctrl ponto. Aqui o SQL client, vou usar. E aqui dentro eu vou passar a minha string de conexão. Vou colocar aqui dentro. E aqui eu vou fazer essa execução da minha string de conexão. Vou colocar aqui o return await, que ele é assíncrono. Vou chamar aqui a conexão. Ele possui vários métodos para utilizar. Eu tenho um site que é bem bacana, inclusive vou deixar na descrição do vídeo, que é esse Learn Dapper. Ó, você pode vir aqui, clicar do lado direito, traduzir para português, que ele tem várias explicações sobre esses métodos do Dapper. Por exemplo, aqui, selecionando linhas únicas. Nós temos vários métodos, tem o carry single, que ele vai retornar uma única linha, mas ele vai dar o erro se não tiver nenhuma informação no banco de dados. Temos aqui o carry single default, que ele vai dar o erro também se tiver mais de um elemento no banco de dados. Tenho aqui o carry first default, que é o que iremos utilizar. Se tiver informações, ele vai retornar, se não, ele vai retornar nulo. E aí nós podemos fazer essa validação. Se retornar nulo, né, eu posso retornar um not found lá para o cliente. Aqui também eu tenho de várias linhas, olha só, que é o carry. Primeiro, eu posso passar só o carry, que ele vai retornar um tipo dinâmico. Posso passar o carry passando aqui um tipo, que ele vai retornar o enumerable, do tipo especificado. E tenho também aqui de forma síncrona, que ele vai retornar o enumerable do tipo que eu passei. Eu vou utilizar esse segundo aqui, que eu quero também fazer essa validação, né, com um tipo. E aqui também tem a parte de execução dos insert, de atualização e exclusão. Adicionar, atualizar e deletar. Eu vou chamar o método execute e tem também o execute async e ele vai retornar para mim o número de linhas afetadas. Eu posso verificar essas linhas que foram afetadas, verificar se é maior do que 0 para retornar um booleano, garantindo que a execução foi feita com sucesso. Aqui tem todo também um tutorial de como você fazer essa conexão, como você executar. É o que iremos fazer na nossa aplicação. Por exemplo, connection, ponto, o método e passando aqui a nosso SQL, nosso script, que vai executar no banco de dados. Vou voltar no código e fazer essa implementação. Vou utilizar o query async, porque nós estamos trabalhando com operações assíncronas. Vou fazer a implementação do using Dapper. Vou criar uma variável chamada SQL, que é uma string, e vou aqui colar a consulta que eu quero fazer e retornar. Eu vou adicionar o tipo também. Ela vai retornar o do tipo film response. Eu já tenho esse modelo e aqui dentro eu vou passar a consulta que eu quero fazer essa pesquisa. Só que por enquanto está vazia. Eu vou voltar aqui no banco de dados. Eu tenho algumas consultas já prontas. Crio uma nova query e vou colar aqui algumas consultas. Essa é a primeira consulta que vai executar e buscar as informações dos filmes. Aqui eu fiz um relacionamento, né, com a produtora, a tabela de produtor, e busquei somente o nome ao invés do ID. Então, vou copiar essa consulta. Ó, select, eu dei o apelido aqui de ID, nome, ano, produtora, igual, né, tá aqui no nosso model. Vou colar dentro do script, tab, para arrumar. Aqui também vou arrumar. Diminuir isso aqui. Vou salvar. E vou implementar na controle. Por enquanto aqui, ela é assíncrono e vai retornar uma task do iActionResult. Ok, eu preciso fazer a injeção aqui no controle. No controle da Filmes Controle. Vou chamar do iFilmRepository. Ctrl ponto, para ele usar.
Vou chamar aqui só de repository, contra o ponto, e vou selecionar, criar e atribuir campo repository. Que ele vai criar uma propriedade privada, somente leitura do iFilm repository. Ok, criado. Vou alterar aqui. Dá um espaço aqui para ele respirar. Agora eu vou implementar. Vou criar primeiro aqui uma variável filmes, que ela await, que é assíncrono, e vou fazer essa busca lá no método busca filmes, que são vários filmes. Ok, ele fez a busca e agora eu vou fazer essa validação. Primeiro eu vou verificar se possui informações dentro do filme. Possui informações, na verdade, ok, então vai retornar o código 200, que é o ok, nos filmes. Se não, vou retornar um no content. Ok? E uma coisa bacana que você pode adicionar uma variável para você assistir. Seria mais ou menos assim. Eu vou clicar aqui no mais, vou adicionar filmes, vou colocar o breakpoint para a gente testar essa aplicação. E agora eu vou executar e verificar se está tudo ok. Pronto, ele executou a aplicação. Eu vou abrir aqui o Swagger. Vou atualizar o Swagger. E vou chamar esse endpoint. Chamou, ele parou aqui no breakpoint. Vou apertar F10 para verificar. E pronto, ele retornou aqui no watch as informações lá do banco de dados. Que a primeira informação, vou puxar aqui para o lado, ó. Harry Potter, a Pedra Filosofal. Aqui retornou a Orphan. As informações que eu adicionei lá no banco de dados. Agora é só apertar F5 para ele continuar essa execução e verificar que, né, deu tudo certo aqui no banco de dados, executou o nosso script. E a gente viu que no DAP a gente escolhe o campo, a gente pode personalizar a nossa consulta e retornar os campos aqui que melhor nos atender. Então agora eu vou fazer o endpoint get pelo ID. Vou voltar aqui no código. Posso até copiar esse aqui. Colar aqui embaixo, vou parar aqui a execução e vou clicar aqui para ele fechar esse primeiro endpoint que já está concluído. No getById eu vou passar o localizador para ele verificar lá no banco de dados e trazer um resultado específico, ok? Aqui será busca filme no singular. Vou passar aqui o ID do filme que eu quero buscar. Ok, aqui é no plural, filme. Aqui também. Eu vou verificar se esse filme ele é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, eu vou passar a informação do filme. Se não, vou botar aqui not found. Filme não encontrado. Filme não encontrado. Ok? Vou só organizar isso aqui. Colocar aqui embaixo. Aqui também. Ficar melhor de ler. Agora eu vou no meu repository fazer a implementação. Eu posso até... Vou diminuir aqui também. E vou implementar. Eu posso até melhorar esse using aqui. A partir do C# 8 nós podemos melhorar esse using. Fazer dessa forma aqui, ó. Foi um recurso que, se eu não me engano, foi a partir de C# 8. Foi introduzida essa nova maneira da gente escrever o using. Olha só, eu posso até copiar esse using e colar aqui no busca filmes. E eu preciso implementar a minha query SQL para buscar o filme que foi passado pelo ID. Voltando aqui às consultas. Olha só. Eu tenho aqui essa segunda consulta, que ele vai buscar o filme que foi especificado no ID. Por exemplo, eu quero buscar o filme 3, que é a Mulher Rei. Coloquei aqui o número 3 e fiz essa execução. E ele trouxe aqui o filme. Agora eu vou selecionar esse script e vou adicionar na minha aplicação.
aqui dentro mesmo, vou adicionar. E agora eu vou também criar parâmetros para que eu possa passar e fazer esse filtro. Aqui eu vou trocar o número 3 pelo @id e aqui também eu vou trocar para o query first ou default async. A diferença do query first default async é porque ele vai pegar o primeiro que ele encontrar e se não tiver nenhum ele vai retornar o nulo. Ok? Aqui eu preciso passar o parâmetro, que é um objeto. Esse objeto eu vou renomear o nome aqui, vou colocar id igual ao id que eu estou passando aqui como parâmetro. Aqui ele é assíncrono. E pronto, eu já fiz essa implementação. Olha só, eu chamei esse query first or default assim, que vai pegar o primeiro que ele encontrar. Se não tiver primeiro, ele vai retornar nulo. E aqui eu adicionei um objeto passando o id, que vai ser substituído na hora que ele executar essa operação, essa query. Então, vou salvar tudo e já vou executar essa aplicação. Só que aqui eu vou verificar a variável filme. Tem a filmes e a filme. Então, vou fechar isso aqui. Ctrl B. E vou executar a aplicação. Só que antes eu vou colocar o breakpoint para a gente ver ele sendo executado. E ele abriu aqui o Swagger. Vou atualizar o Swagger. E vou executar a aplicação para a gente ver funcionando. Vou colocar aqui um ID da mulher 3, da mulher rei, na verdade, que é o 3. Ele parou, F10, F10. Olha só, ele trouxe aqui a informação que eu busquei. Ó, a mulher rei, produtora Sony, a mesma, né, que a gente executou lá no banco de dados. Vou continuar a execução. Aperta F5 e ele traz aqui para mim no Swagger as informações que eu solicitei. Agora eu vou solicitar uma informação que não existe. Porque como a gente viu nos outros métodos aqui do Dapper, se eu selecionar somente esse carry first or default ou carry single, ele vai retornar um erro se tiver mais de um resultado ou se não retornar nenhum. Então, o melhor que se adaptou à nossa situação foi o carry first default, porque ele retorna o null e eu consigo fazer aquela validação. Agora, eu vou voltar aqui na aplicação, eu vou executar o 9. F10 para a gente ver o que vai acontecer. Olha só, o filme retornou nulo, aqui ele verificou e retornou nulo. Agora eu vou só continuar a execução e ver que aqui ele retornou essa mensagem de filme não encontrada com o status 404 de not found. Ok? Muito fácil. Agora eu vou parar a aplicação e vou fazer os outros métodos. Vou criar aqui o HTTP post de adicionar informações. Vou criar aqui um método, ele é assíncrono, que vai retornar uma task de iActionResult. iActionResult é um post, nome do método, e ele vai receber o filme request, vou chamar aqui de request, Ctrl ponto e utilizar o Dapper. Vou salvar para ele formatar, que eu já tenho essa configuração. Tirar isso aqui. E agora eu vou fazer essa implementação. Primeiro eu tenho que verificar se as informações que eu quero adicionar estão chegando. Então, vou snow verificar primeiro se o nome está vazio ou o ano é menor do que 0. Aqui o ano é menor ou igual a 0. Ok? E a mesma coisa eu vou fazer aqui para a produtora. Request
Produtora ID menor ou igual a 0. Você pode fazer, né, de outra forma, adicionar já direto nas suas models. Nós temos várias opções, pode adicionar pelos datas annotations, entre outras coisas, só que por enquanto eu vou deixar dessa forma. Se tiver, né, alguma dessa incompatibilidade, eu vou retornar um bad request, return bad request, informações inválidas. Inválidas, ok? E agora que eu sei que as informações estão corretas, eu já vou criar e adicionar essas informações. Agora eu vou vir aqui, var is adicionado, que ele vai retornar um booleano. E, na verdade, eu vou colocar só adicionado, que ele vai retornar sim ou não. E vou chamar o repository no adiciona sync, passando aqui as informações do request. Ok? E agora basta saber se isso, né, foi adicionado. Então, vou fazer aqui o return adicionado. Ele vai retornar um ok. Filme adicionado com sucesso. Vou pular a linha aqui para ficar organizado. Se não, vai retornar um bad request. Erro ao adicionar filme. Ok. E agora eu preciso fazer essa implementação no repository. A gente viu na documentação que eu tenho que utilizar o execute para ele fazer essa execução e ele vai retornar o total de linhas afetadas. Então, eu posso já vir aqui. Primeiro eu vou criar o meu script SQL igual o script SQL e depois eu vou abrir a conexão e fazer a execução. Vou até copiar esse aqui, porque eu vou precisar de algumas informações, primeiro da conexão, e aqui eu vou executar o execute async, não preciso desse tipo. E eu já posso também passar direto o meu model, que é o request, e ele vai retornar o total de linhas afetadas. Eu posso fazer essa verificação. Verificar se o total de linhas afetadas é maior do que 0. Ele está dando erro, porque por enquanto eu não adicionei o async. E agora eu já posso buscar o script para preencher essas informações. Vou vir aqui no banco de dados, aqui onde eu adicionei as informações na tabela. Aqui mesmo, olha só, eu fiz insert into. Posso já vir aqui, ó, copiar esse primeiro aqui e voltar aqui no código e adicionar. Ok, adicionei, insert into, values. E esses valores eu posso substituir com os valores do meu model. Por exemplo, aqui eu tenho nome, ano e a produtora ID. Posso já vir aqui, colocar o nome, arroba ano e arroba produtora ID. Produtora ID, com os mesmos nomes que tem aqui no meu request. Ok, feito. Agora eu vou executar a aplicação e também vou adicionar o breakpoint. Vou vir aqui na controle. Vou colocar o breakpoint aqui no topo da linha e vou fazer a execução do projeto. Vou copiar essa variável e também vou adicionar nas variáveis que eu quero assistir, que é o adicionado. Ele abriu aqui o Swagger, eu vou atualizar o Swagger. E ele já tem aqui o post. Vou mudar, adicionar um aqui, vou colocar Vingadores Ultimato. O ano é o 2018, se eu não me engano. E a produtora é a 4. Deixa eu ver aqui. A produtora é a 4, que é o Walt Disney Pictures.
Na verdade, Marvel Studios, número 3. Número 3. Eu vou executar a aplicação. Na verdade, eu nem sei. Então, aqui... Primeiro vai verificar essas informações se estão preenchidas. Tudo ok. E agora ele vai adicionar. Ó, retornou true aqui, então a informação foi adicionada na base de dados. Voltando aqui o Swagger. Ele retornou o filme adicionado com sucesso. Agora falta eu verificar se realmente esse filme foi adicionado. Vou chamar todos os filmes. Já vou tirar esses breakpoints também. Esse aqui não vou precisar mais. Não vou precisar mais. E vou apenas apertar F5 e executar esse filme. Olha só, ele retornou aqui Vingadores Ultimato, ano 2018, pela Marvel Studios. Pronto, o nosso adicionar está funcionando. Agora eu vou testar ele causando o erro. Então, vou colocar aqui uma produtora que não existe. Por exemplo, 9. Executar. Aqui eu vou apertar F10. Vou apertar logo F5. E ele retorna aqui uma exceção, porque a produtora não existe, não tem, né, como fazer esse relacionamento. Agora, feito o de adicionar, o de atualizar é bem semelhante, então já posso reaproveitar bastante código no atualizar e também no deletar. Então eu vou vir aqui no meu Film Repository, vou fechar isso aqui. E se você olhar uma coisa, né, aqui eu passei 2 módulos, na verdade foi de propósito, 2 parâmetros, o primeiro é o request e o segundo é o ID. Ó, posso até copiar todo esse código aqui do adicionar, aqui no atualizar. Eu vou fechar, que eu não vou precisar mais, e vou substituir pelo de update, que eu vou atualizar somente o nome e o ano do filme. Ok. Voltando aqui, vou fazer essa substituição. Então aqui eu vou fazer a inserção do nome e do filme. Aqui eu vou fazer substituir, passar os parâmetros. O primeiro aqui é nome, o segundo aqui é ano e o terceiro aqui é o ID. Só que eu vou passar os parâmetros de forma dinâmica. Para isso eu tenho um recurso chamado parâmetros dinâmicos. Vou criar aqui uma variável, vou chamar de parâmetros e vou criar um new dynamic parameters. E ele vai criar parâmetros dinâmicos. Agora eu só apenas posso fazer isso aqui, ó. Parâmetros add. Primeiro eu vou passar aqui o nome do parâmetro que eu quero adicionar. Primeiro eu vou passar o ano. E aqui eu vou colocar o valor no request.ano. Posso copiar e colar 2 vezes, porque eu vou utilizar. O segundo, vou colocar o nome. Aqui eu vou colocar o nome. E o terceiro eu vou passar o ID. E aqui eu vou passar o ID que eu estou passando como parâmetro. E eu já posso pegar esse parâmetro e adicionar aqui na minha execução. Está reclamando porque ele é assíncrono. Ok. E pronto, feito aqui o nosso parâmetro dinâmico adicionando na nossa consulta. Agora eu vou fazer essa alteração na controle. Ainda não tenho esse controle criada. Vou criar aqui a controle. HTTP put de atualizar. Ele vai receber o localizador. E public, ele é assíncrono, que vai retornar uma task de iActionResult. iActionResult put. E como parâmetro, ele vai receber um film request.
request e também o ID do localizador que eu quero fazer essa atualização. Só que antes de eu fazer essa atualização, eu vou ter que fazer várias validações. Por exemplo, primeiro eu tenho que verificar se o dado existe. Eu posso já copiar esse primeiro aqui e vou verificar se essa informação é inválida. Olha só. If o ID é menor ou igual a 0, vai retornar um bad request, filme inválido. Ok? Se o filme for válido, o ID do filme for válido, ele vai fazer essa pesquisa lá no banco de dados. E eu vou adicionar outra verificação, verificando se o filme existe. Se for igual a nulo, ele vai retornar também o not found, que o filme não existe. Filme não existe na base de dados. Só filme não existe. E se o filme existir? E primeiro eu preciso validar se as informações que eu irei atualizar estão corretas. E se existem. Por exemplo, aqui eu vou verificar se o nome é vazio. Se ele for vazio, eu vou pegar o nome que já tem no banco de dados. Se o ano for menor do que 0 ou igual a 0, eu vou pegar o ano que já tem no banco de dados. Agora eu já posso, de fato, fazer essa validação. Var atualizado vai ser igual ao await lá do repository. Atualiza sync. Vou passar primeiro o request e o segundo o ID que eu quero atualizar. E agora eu posso até vir aqui no post e copiar esse return. Olha só, vou copiar aqui o return. Primeiro aqui. Fechar aqui e vou adicionar no final para verificar se ele foi atualizado. Se ele foi atualizado, filme atualizado com sucesso, erro ao atualizar filme. Feito, vou adicionar o breakpoint, vou executar o projeto. Aqui já tem o filme no singular e vou executar aqui o projeto para a gente ver essa atualização e esse passo a passo que ele faz antes de atualizar. Pronto, ele já abriu aqui o Swagger. Agora eu vou atualizar o Swagger. E primeiro eu vou buscar essa informação lá dos filmes do Vingadores. Do filme do Vingador. O ID é o número 5. Vou copiar. Ok, vou fechar. Aqui eu vou colocar o ID, que é o 5. E vou colocar aqui os Vingadores. Não vou atualizar a produtora. Vou colocar aqui Vingador Ultimate Test. E vou enviar essas informações. Enviei, ele já chegou aqui no breakpoint. Agora é somente testar para verificar se está tudo ok. Primeiro ele vai executar. Olha só o ID que retornou. É o 5. F10. Aqui ele vai buscar informações lá no banco de dados. Ele retornou as informações dos Vingadores. Ok. Aqui ele vai verificar se não é nulo. Se não é nulo. E vai fazer essa atualização. Ok. Agora é só prosseguir com a execução. Voltando aqui no Swagger, ele retornou filme atualizado com sucesso. Vou verificar se esse filme realmente foi atualizado. Vou colocar aqui o ID, que é o número 5. E vou executar. Ok. Vou continuar. E pronto, o filme foi atualizado. Olha só, aqui adicionou Vingadores Ultimate Test. E agora eu vou renomear esse nome, só para a gente ver
corrigir aqui e ter certeza que está funcionando. E agora vou adicionar o ID, que é o 5. Vou colar aqui as informações e vou atualizar somente o nome. Aqui. Vou tirar a vírgula e enviar. Já chegou aqui no breakpoint. Olha só, posso ver aqui na request o ano. Está vazio. Ok. Aqui ele vai fazer aquela verificação. Se o ano estiver vazio, ele vai adicionar o que tem lá na base de dados. Então, eu já posso apertar F5 que ele já fez essa atualização. Voltando aqui no Swagger, o filme foi atualizado com sucesso. Ok? Só para ter certeza, eu vou fazer essa pesquisa novamente. Tirar o breakpoint, que eu não vou mais precisar. F5. E ok, o filme foi atualizado e pronto, está feito o nosso update. Agora, vou fazer o delete. O delete é o mais simples de todos. Vou parar a execução. Já vou vir aqui, já vou fazer todo o processo da controller antes de fazer a implementação lá no nosso repository. Então, http delete. O delete eu vou precisar passar um ID. Vou criar o método public async que vai retornar uma task de iActionResult. Vou chamar ela de delete, mesmo nome do método HTTP. E aqui dentro eu vou fazer as mesmas validações que eu fiz aqui, por exemplo. Ele vai verificar se o filme que eu estou passando é válido. Segundo, ele vai verificar se tem filme na base de dados, se o filme existe. E depois ele vai deletar o filme de fato. Então vou copiar. Vou diminuir aqui e vou colar todas as informações aqui. Ok. Aqui ele vai passar um ID. Filme não existe. E se o filme existir, eu vou deletado, vai ser igual ao await repository deletar async, passando aqui o ID. Eu também posso copiar esse final de deletado para que retorne o status code correto de acordo com a operação que foi realizada. Filme deletado com sucesso, erro ao deletar filme. Está aqui deletado. Ok, e agora eu vou fazer essa implementação lá no repository. Também posso copiar essas informações. Eu não vou precisar dos parâmetros dinâmicos. Então eu vou tirar aqui. É o execute async. No caso, eu vou passar somente o new. Aqui eu vou passar o ID. Vai ser igual ao ID que eu estou passando como parâmetro. E eu vou verificar se as linhas afetadas foram maior do que 0. Ele está reclamando porque eu não coloquei o async. Agora, vindo aqui no banco de dados, eu vou copiar esse delete from. Não esqueça do delete sem o e vou substituir aqui do update, que é o ID. E pronto, nosso delete já está feito. Agora é testar. Vou voltar aqui na aplicação, aqui na controle, vou copiar esse nome deletado e vou adicionar nas variáveis que eu quero assistir. Agora eu vou executar a aplicação, também vou colocar um breakpoint. E pronto, ele já abriu aqui o Swag, eu vou atualizar e passar o 5, que é o filme que foi adicionado e que foi atualizado dos Vingadores Ultimate. Eu vou executar a aplicação. Aqui ele vai fazer toda a operação de verificar se o ID é válido, se existe filme na base. Existe, olha só.
E aqui, de fato, ele vai deletar e vai trazer informação se o filme foi deletado. Aqui nas variáveis que eu coloquei para assistir, ele retornou como true. Deletado true, e agora é só prosseguir com a execução. Ok? E ele retornou filme deletado com sucesso. Eu vou tentar deletar o filme mais uma vez. Executei. E aqui eu esqueci de adicionar o return, senão ele nunca vai retornar o not found. Eu vou parar a aplicação e vou mudar também aqui no put, que com certeza deve ter esquecido que eu copiei. Eu vou adicionar aqui o return. Return. Ok, feito. E agora eu vou executar mais uma vez a aplicação para a gente verificar se realmente esse dado foi deletado do banco de dados e ele não foi encontrado. Ok. Vou atualizar. Já vou vir aqui no deletar. Passar o número 5, que é o número do ID que foi deletado. E fazer essa execução. Aqui. F10. Ele vai retornar aqui o filme. E o filme retornou nulo, que não existe. Olha só, aqui nas variáveis que você está assistindo, retornou como nulo. Agora é só apertar F5 e continuar com a execução. E pronto. Filme não existe. E nossa aplicação está completa, já concluída. É bem bacana trabalhar com Dapper, porque você consegue ter o controle das suas operações de SQL, pode executar até queries mais complexas, que seria bastante complicado fazer com o Ant Framework. O Dapper ele é bastante utilizado, inclusive eu trabalho com ele no meu dia a dia, e eu acho bacana, né, ter esse controle sobre as queries SQL. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, comente e também participe lá do nosso servidor no Discord. Muito obrigado e até o próximo vídeo.